para dar a ideia que houve realmente algo para com a terra, seria a queda de um ser, que alguns chamam de Lúcifer, que até hoje não sei onde está isso na Bíblia também. Bom, enfim. Então uma questão Onde mais... está o quê? Lúcifer. A palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer. Senão vai chover telefonema aqui com aquele não, texto. deixa chover. Tá bom. Ele te explica. Esse nome Lúcifer não existe na Bíblia. Já vou começar por aí, vou ser bem claro e sincero. Essa teoria, essa pseudo-teoria de Sofrônios de Averônimo, que isso tudo iniciou com ele, quando foi fazer a versão da Vulgata Latina, ele que deu a introdução a esse nome Lúcifer, que é em latim, porque, em primeiro lugar, que Deus nunca denominou nenhum anjo com o termo em latim, sempre em hebraico, Luci, em latim, Luci, luz, fer, portar. Portar luz, que isso vem uma tradução de Isaías 13:14, que é uma outra base que há para a queda desse ser angelical. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração. Estrela da manhã foi a nota que São Jerônimo, praticamente, ele deu a Isaías 13:14 em latim Lúcifer, que é um nome totalmente equivocado. Por quê? Quando eu pego esse nome Lúcifer, depois vou entrar no texto de Ezequiel, só para explicar essa questão desse termo Lúcifer. Quando eu pego esse termo Lúcifer em latim, quando eu chego lá para Pedro, em latim, na Vulgata, até que a estrela d'alva nasce em vossos corações, quando eu chego lá em latim, sabe qual nome que está? Lúcifer. Ali está falando do Cristo, não do demônio, não do diabo. Então, Sofrônio errou e muito feio. Errou um perigo. E aí, praticamente ficou impregnado. Esse termo ficou. Ezequiel 28, na verdade, não faz menção da queda de ser angelical nenhum, e vou explicar por quê. Primeiro, o capítulo 26 fala sobre a grandeza da cidade de Tiro, fala sobre o orgulho e fala sobre a queda. Essas são as verdades centrais do capítulo 26. O capítulo 27 de Ezequiel vai utilizar as mesmas três verdades centrais. Vai falar sobre a grandeza das embarcações do comércio do rei de Tiro, sobre o orgulho que levou e sobre a queda das embarcações, que é o que ocorreu. E o capítulo 28 vai lidar especificamente com o rei de Tiro. Ou seja, o que levou a ele a se engrandecer? A cidade que tinha, a comercialização que tinha. E o que levou isso? O orgulho. E o orgulho levou o quê? A queda. Aí diz lá, tu eras querubim ungido para proteger-te, estabelecido no monte santo de Deus estava. Peraí. Então, se eu acredito que o versículo 1 do Gênesis foi a primeira terra antes de Adão, aí existe um intervalo de tempo, que é o versículo 2 da terra de Adão. Houve a queda desse ser, destruiu. A única base que existe para isso é Ezequiel 28. Aí vem a pergunta: se ele realmente caiu e estava lá para proteger, protegia o que e de quem? Se ele protegia o que e de quem, logo então existia a maldade já no ser humano. Peraí, a maldade então veio de quem? Dele ou de Deus? Peraí, então eu não posso dizer que esse texto cabe à queda dele. Agora, então por que está querubim? Vamos lá então, querubim ungido. A palavra querubim é plural de carav, que vem do tronco verbal, do tronco K, terceira pessoa do masculino singular. Carav significa estar ao lado. E o capítulo antecedente 26 e 27 afirma que o rei de Tiro era ele quem enriquecia os reis da terra, ou seja, era ele quem estava ao lado. E quando diz que andava nas pedras afogueadas, era justamente o manto, segundo a história do rei de Tiro, que ele se vestia com um manto cheio de pedras preciosas. E por que referência ao Éden, professor? O Éden, só fácil. Primeiro que o Éden, no capítulo 27, negociava com a cidade de Tiro. Éden, Cané e Éden. Está lá no capítulo 27, o nome Éden. Comercializava com Tiro. E tem mais. Éden, nesta época aí, tinha as pedras melhores e mais preciosas. Não era o jardim do Éden? Não, jardim do Éden nenhum. Jardim de Deus, não, e tem mais. Não é de Deus, é dos deuses. Aí está um outro problema. Então é erro de tradução. Erro de tradução, sim senhor. Quando eu chego no texto hebraico, eu vou ver isso. Na Bíblia Hebraica Frigartensa, que vem do Códice de Leningrado B19, eu vou encontrar as variantes. E tem mais. Vamos colocar então, vamos pegar esse texto de Ezequiel 28. Vamos colocar então que é o ser angelical. Diz assim, ó: tu és mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há que se possa esconder de ti. Está registrado em Ezequiel 28. Agora imagine então quer dizer que o diabo, ele é onisciente, porque ele está afirmando, se eu pegar esse texto como o diabo, né? Então ele é mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há que se possa esconder de ti? Opa, então ele é onisciente? Errado.
Quando eu chego no aparato crítico da Bíblia Hebraica Surigatense, existe uma variante afirmando que não és tu mais sábio. Não. Está dizendo que não existe nenhum sábio que se possa lhe superar. Está falando que os sábios que existiam na época de Tiro, nenhum sábio com a inteligência que tinha superava a sabedoria do rei de Tiro. Então essa questão não tem diabo nenhum nesse texto. Um dia o senhor quiser colocar esse debate, eu estou disposto a vir aqui debater com qualquer um. Então que coloque... Satanás não está em Ezequiel 28? Não está em Ezequiel 28, nem Isaías 13 e 14. Ai. Vamos ter que fazer um debate sobre isso. Manda manifestar o desgraçado chefe agora, rapidinho. Chefe. O principal. Isso, o principal, o mais forte. Vamos lá. O mais valente. Vamos lá. Vamos, o mais valente. Seja o Lucifer, seja o Satanás, seja lá o raio que for, manifeste o chefão agora. Vamos. O principal. Quem é você? Quem é você? Eu sou o Lucifer. Esse aí, esse é meu chefão. Quer dizer que você é forte, hein? Desgraçado, seja quem lá. E agora, desgraçado? Tem alguns pastores que usam a hipnose de forma mais... Eles vão jurar de pé junto que não. Eu tenho absoluta convicção que sim. Se você conhece a teoria da hipnose, você sabe o procedimento dele, que está acontecendo e o que vai acontecer. Eles dão toque de chacole, faz teste de sensibilidade, enfim. É muito fácil essa identificação, é só você conhecer a teoria. Em alguma igreja, Sim. no caso evangélico, Sim. e as pessoas fecham os olhos e algumas se dizem manifestar. Isso é um tipo de hipnose? Isso não é um tipo, é hipnose. Isso, sem tirar nem botar. Toda manifestação que traz no bojo um ritual, uma fé, uma crença, que acontece essas situações, é hipnose e os efeitos são hipnóticos. Toda vez que você estiver em um ritual, você vai entrar em transe, PT saudações. Nada mais é ritual do que os ritos religiosos. Portanto, você está aberto para isso. E essa onda de eu colocar a mão na testa e o cara cair se chama toque de chacô. Eu fiz ontem isso aqui, adoidado. A igreja faz isso exatamente sem nenhuma diferença. Se a pessoa for muito suscetível, a primeira reação dela será travar a musculatura toda. Você viu aqui ontem com algumas, eu provavelmente vou escrever isso bem mais acentuado. Trava toda a musculatura, entre rigidez. Essa rigidez é um sintoma de hipnose. Travou. Segundo, se ela for muito suscetível, vai virar o olho todo, né? Já fica com cara de demônio, né? Agora fica meio complicado. E aí o pastor, que agora assume, ele pega geralmente pelo cabelo, né? Traz e diz assim, aí ele vai demonstrar. Ele vai fazer exatamente essas perguntas. Vem cá, demônio. Já chamou, já está induzido, né? O que é que você quer fazer na vida dela, demônio? Ele não está perguntando se é demônio, ele está induzindo. E aí é óbvio que nenhum demônio faz alguma coisa que preste na vida de alguém. A resposta imediata é bem rápida e conclusiva. Você vai roubar com a vida dele, eu quero matar ele. Aí ele vai fazer uma série de induções, reforçando a ideia do endemoniamento, para logo depois praticar o exorcismo. Isso tudo foi muito praticado há 250 anos por um padre jesuíta chamado Geisler, que se repetiu nos anos 70 por McNulty, também da Igreja Católica, e que depois entrou na Renovada e que depois se espalhou para as evangélicas. Todas as igrejas sempre manifestaram essa situação. Agora ele vai dizer, ele vai sugerir indiretamente para essa pessoa, entre aspas, endemoniada. Então ele fala como se estivesse falando para a plateia. Ele vai dizer, tá vendo? O demônio está roubando com a vida dela. Como é seu nome, demônio? Como é seu nome, demônio? Eu já induzi, eu quero só a resposta. Dentro do referencial histórico que essa pessoa tem, ela vai jogar o nome. Seria a resposta para aquela sugestão que para ela vale convicta porque ela está sem crítica, né? Portanto ela está inconsciente, está sem crítica. E aí responde, né? O nome vai desde de entidades
ditas de candomblé ou de umbanda, sei lá o que for, depende muito da cultura de quem está ali. Aí o cara diz, acabou com sete pedras, está falado. O Sultão toca e a odalisca dança. O professor está mostrando a seus alunos que qualquer um pode ser movido por sugestões. Em outras palavras, todos podemos ser vítimas da hipnose. Ele convida seus alunos a assumirem uma outra personalidade. Ele é um escritor mexicano que acabou de matar a mulher. A transformação é impressionante. Só num transe profundo os olhos ficam acesos. E agora? Vai conversar com uma pessoa que está muito interessada em saber de sua vida. E você responderá a ela como se a mim estivesse respondendo. Você pode contar para mim o que você escreveu? Eu matei minha mulher. Você matou sua mulher? Matei. Por quê? Porque ela escrevia. Porque ela escrevia? Ela escrevia de mim. A voz de comando do mestre retoca e tira o aluno do transe. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiquei com medo de você quando eu cheguei. Medo por quê? Porque você ficou bravo, você disse pra mim que não queria que eu lesse seus textos. Você se lembra disso? Não lembro não. Eu falei de sua. Eu escrevo uma letra de forma. Você não escreve assim, não? E como é que é esse texto? Eu não consigo ler esse texto. Você pudesse ler pra mim? Com a primeira punhalada, fiz um corte transversal no alto do peito de Tâmara. Sabe quem é Tâmara? Não. Eu já tive uma amiga na escola que chamava Tamara, mas nunca dei um corte transversal no alto do peito dela. Você lidera muita gente? Quantas pessoas? As pessoas gostam de você? Sí, pero soy Dios. A libertação. Con la libertación, quiero que todos los negros con libertad de esa esclavitud. Nosotros somos maltratados. Para eu tirar alguém aqui de transe, ontem, eu fiz aquela contagem de 1 a 10, né? O pastor faz alguma coisa parecida. Ele vai segurar pelo cabelo e vai dizer, agora eu vou tirar porque só Cristo vivo da minha igreja é capaz, e bambambam, caixa de fósforo. E aí ele começa, segura a cabeça e fala assim, sai demônios. Esse equivale a 1 a 10. Vou contar mesmo. Tudo que você vê, não é bem liturgia, porque de fato essas igrejas já não tem liturgia, mas tudo que você vê nessas sessões é absolutamente análogo ao que se faz no hipnose. E você pode fazer hipnose totalmente desassociado de qualquer conceito religioso.